nunca imaginou que as cartas encontradas em uma velha gaveta poderiam mudar tudo. Uma coleção de palavras apaixonadas, garatujadas em um papel amarrotado, endereçadas a outra mulher. A dor cortou seu peito como uma faca afiada. Como pode um amor de décadas ser ofuscado por segredos? Ele me amava, pergunta a si mesma, enquanto as lembranças dos dias felizes ao lado de seu marido dançam em sua mente. As casas simples do subúrbio vibrante onde vive, cercadas pelo calor humano e o aroma do pão fresco, testemunharam seu grito abafado de dor. Numa manhã ensolarada, Elvira decidiu buscar apoio. Talvez eu precise de companhia, pensou, se encaminhando para um grupo de mulheres que também carregavam suas próprias dores. O primeiro dia foi difícil. As risadas alheias a incomodaram, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas, com o tempo, a empatia das novas amigas a envolveu como um abraço caloroso. Riam e choravam juntas, compartilhando histórias de amores perdidos e esperanças renovadas. A costura se tornou sua terapia. Elvira, com as mãos habilidosas, ensinou as mulheres a costurarem suas próprias histórias em cada peça, refletindo a força que cada uma delas possuía. Foi nesse clima de renascimento que surgiu um convite inesperado, uma feira local queria expor suas criações. A alegria e a insegurança se misturaram como uma tinta de diversas cores no seu coração, criando uma paleta de emoções intensas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o dia da exposição chegou. Os olhares julgadores a atraíam, e o frio na barriga quase a fez desistir. Mas, ao ver sua criação finalizada e pendurada como um troféu, lembrou-se do quanto havia lutado. Ali estava a prova de sua resiliência. A plateia murmurava e, por um instante, a dor do passado tornou-se um eco distante. Porém, seu coração ainda era prisioneiro da traição. Estava prestes a abordar um tema delicado, o perdão. No entanto, algo dentro dela mudará. Enquanto se preparava para falar em uma conferência de mulheres sobre a dor e o amor, uma verdade aflorou em sua mente. Talvez seu marido não tivesse sido apenas um traidor, mas um ser humano perdido, refém de desejos nunca realizados. Durante o discurso, sua voz começou a falhar, os presentes emudeceram, e ela sentiu que a sala a observava, cheia de expectativa e compreensão. O que seria capaz de revelar sobre seu coração dilacerado? A vida, apesar das perdas, ainda tinha muito a ensinar. E, com o olhar fixo nas amigas que se tornaram suas irmãs, Elvira respirou fundo, sentindo que estava pronta para abrir seu coração novamente. Afinal, o que ela poderia contar que mudaria tudo? Quando Elvira se colocou à frente da plateia, as mãos tremiam, mas não por medo, era a excitação de enfrentar seus próprios demônios. O que ela tinha a dizer transcendia sua história. As palavras brotaram como flores em um campo após a chuva, e cada frase parecia mais poderosa que a anterior. Ela começou contando sobre as pequenas alegrias que a vida lhe proporcionou, desde os risos compartilhados com a filha até os abraços calorosos das amigas recém-descobertas. As feridas que temos, nos moldam. E algumas delas são profundas, me fizeram duvidar de quem sou, disse Elvira, lembrando das cartas que a assombravam. A multidão a escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela, que antes se sentia uma sombra, agora brilhava como um farol de esperança. O que mais impressionava era a conexão que estava criando com cada uma daquelas mulheres. Elas não estavam ali só para ouvi-la, estavam ali para compartilhar a dor e a força que também viviam. Conforme falava, Elvira percebeu que, ao abrir seu coração, também estava abrindo uma dimensão de perdão. A ideia de ver seu marido como um homem frágil, repleto de inseguranças e sonhos não realizados, a libertou. Era como se aquele peso que carregava há anos estivesse sendo desamarrado, e ela se viu sorrindo enquanto contava sobre os momentos felizes que tiveram juntos, mesmo que ofuscados pela traição.
O amor não é perfeito, mas é real. E isso é o que importa, disse ela, a voz embargada. Após sua fala, um aplauso caloroso encheu a sala. As mulheres se levantaram, e Elvira sentiu uma onda de energia positiva a envolver. Assim como uma costura se entrelaça em um tecido, elas estavam se conectando de maneira profunda, compartilhando suas histórias. Muitas ali estavam enfrentando a própria dor, e o relato de Elvira serviu como um espelho da resiliência que a vida exige. Era um momento de catarsis, e a empatia se espalhou pelo ambiente como uma luz que ilumina a escuridão. Na saída, enquanto as mulheres a rodeavam, algumas estavam com lágrimas nos olhos. Você me fez entender que posso perdoar, disse uma delas, e Elvira sentiu um nó na garganta, um nó de gratidão e compaixão. A jornada delas, agora interligada, parecia estar apenas começando. Um grupo de coragem e amor começava a se formar. Aquela noite, após o evento, Elvira sentou-se na varanda de casa, um copo de chá em mãos, estrelas brilhando no céu. Ela se lembrou de todas as cartas e de todas as dores que havia guardado com tanto carinho. Mas, mais importante, lembrou-se do amor que ainda pulsava dentro dela. A vida tinha mostrado que, mesmo com amores perdidos, novas oportunidades para amar e ser amada ainda existiam. Pensando nisso, decidiu que era hora de um novo começo. Com um sopro de determinação, ela pegou papel e caneta. Queria escrever não para condenar, mas para libertar. Uma nova carta, para a mulher que um dia foi e que agora se permitia sonhar novamente. E se sua vida amorosa pudesse ter uma nova chance? E assim, enquanto as palavras fluíam, uma nova dúvida surgiu. E se, ao escrever, eu pudesse descobrir que não foi só traição? E se existisse uma verdade que mudasse tudo o que eu penso sobre o amor? Portanto, a pergunta agora ecoava em seu coração. Estaria pronta para desvendar os segredos que ainda poderia encontrar na teia de sua própria história? As palavras de Elvira dançavam na página, seus pensamentos se desenrolando como um filme que agora ela tinha coragem de assistir. Cada frase escrita era como um alicerce, sustentando a nova estrutura de sua vida que começava a tomar forma. Sentiu o coração acelerar quando se lembrou da primeira vez que se apaixonou. O brilho nos olhos de Felipe, seu primeiro amor, ainda parecia pulsar vivo em sua memória. Ele era como uma tempestade, Elvira escreveu, chegou anunciando mudanças, e eu me deixei levar pela força do seu carinho. Ao lembrar-se do calor do seu primeiro beijo, um sorriso involuntário brotou em seu rosto. Era pura magia, com os dois sonhando juntos, construindo castelos de areia na beira da praia. Porém, suas lembranças logo se tornaram uma colcha de retalhos, a beleza entrelaçada com as sombras dos desamores. Suas mãos tremiam novamente, mas agora era pela intensidade das memórias, não pelo medo. Em meio a essas recordações, outra figura se destacou, essa marcada pela dor. Paulo, seu ex-marido, causador de mágoas profundas, também fazia parte de sua história. Ele foi o meu sol e minha tempestade, ela refletiu, hesitante. Elvira sabia que precisava olhar para ele com um olhar diferente, uma sensação de compaixão, como havia feito em sua fala na noite anterior. Encerrando o ciclo de sua infância e da juventude, Elvira decidiu que não havia espaço para ressentimentos em sua nova narrativa. Perdoar é liberar a alma, repetiu para si, enquanto suas lágrimas corriam, misturando-se ao papel que agora estava repleto de sentimentos. O momento de entender seus próprios sentimentos a deixava vulnerável, mas, ao mesmo tempo, poderosa. A madrugada foi se adentrando, e, ao olhar pela janela, ela viu as estrelas brilhando mais intensamente como se refletissem seu coração em transformação. Uma ideia surgiu em sua mente. E se, ao relembrar, eu pudesse ver meu lugar no mundo de uma nova maneira? Com isso, um novo impulso surgiu. Não seria apenas sobre perdoar seu passado, mas também sobre reconectar-se com a parte mais autêntica de si mesma. Uma Elvira que sonhava e amava intensamente. Elvira se levantou da mesa, caminhando até a varanda, onde a brisa suave tocara a pele a acalmou. Ela decidiu então que precisava compartilhar essa nova perspectiva não apenas com as mulheres que conhecera, mas também com a sua família, especialmente com sua filha, Sofia. Como uma flor que desabrocha na primavera, Elvira percebeu que ainda havia espaço para redescobertas e reconciliações. Naquela manhã, enquanto o sol se erguia no horizonte, iluminando o céu com tons dourados, Elvira sentou-se à mesa do café.
Com um copo de café em uma mão e o celular na outra, seus dedos hesitaram. Era hora de contatar Sofia, mas da forma que nunca tinha feito antes, com verdade e vulnerabilidade. Oi, meu amor. Queria conversar com você sobre algo muito especial, mas antes que pudesse completar a mensagem, outra ideia a atingiu como um raio. Que tal fazer uma reunião familiar? Uma oportunidade para abrir seu coração, contar sobre suas histórias, suas dores e, principalmente, suas esperanças. E, conforme essa ideia tomava forma, Elvira sentiu uma nova onda de medo e excitação. Estaria ela pronta para reviver o passado com sua família? A ideia de reunir aqueles que amava não parecia apenas poderosa, mas também necessária. Era hora de um novo capítulo, e o chamado da vida parecia mais forte do que nunca. E se, ao reunir todos, descobríssemos que ainda havia amor e perdão nas entrelinhas das nossas histórias? Essa pergunta ecoou em sua mente, desafiando-a a seguir em frente. Ela sabia que essa nova reunião poderia mudar tudo. Elvira olhou pela janela e viu o dia se agitar lá fora. Os pássaros cantavam e o sol brilhava, refletindo a nova esperança que brotava dentro dela. A ideia da reunião familiar havia se tornado uma chama intensa em seu coração. Com cada segundo que passava, o desejo de se conectar com sua filha e sua família crescia. Já havia tempo demais sem compartilhar, sem abrir o coração. Eu preciso fazer isso, murmurou consigo mesma, enquanto pensava em Sofia. O som do nome da filha, que sempre enchia de amor e preocupação, agora pulsava com uma nova energia. Ela queria que Sofia entendesse que tudo o que viverá não era apenas dor, mas também superação e aprendizado. Com um toque de delicadeza, Elvira começou a esboçar uma mensagem no celular. Oi, Sofia. Eu gostaria de te convidar para um almoço em família. Queria que a gente pudesse conversar, sobre tudo, escreveu, hesitando em apertar o botão de enviar. Havia tantas coisas que gostaria de dizer. Queria que sua filha soubesse que não se tratava apenas de relatar o que aconteceu, mas de abrir um novo capítulo juntas. Após pensar um momento, Elvira respirou fundo e pressionou enviar. A mensagem flutuou para o mundo digital, e, enquanto aguardava a resposta, seu coração acelerou. Para distraí-la, começou a preparar um almoço simples e afetuoso. Com as mãos ágeis, picou legumes e temperos, a cozinha preenchida com o aroma reconfortante da comida fresca. A cada gesto, sentia-se mais confiante. Subitamente, seu celular vibrou. O coração de Elvira disparou. Era uma mensagem de Sofia. Mãe! Que surpresa! Claro que sim! Quando? Um sorriso largo brotou em seu rosto. Era um passo, um sinal de que estavam indo na direção certa. Decidida a criar um ambiente acolhedor, Elvira arrumou a mesa com cuidado, cada detalhe representando o amor que tinha por sua filha. Pensou em cada momento que as duas compartilharam e que nunca mais queria perder. Porém, a expectativa também veio acompanhada de dúvidas. E se o encontro despertasse as sombras do passado? No dia marcado, os preparativos estavam prontos. As flores adornavam a mesa, e o cheiro da comida pairava no ar. A ansiedade fez companhia a Elvira, mas ela se lembrava da sua intenção, acolhimento e diálogo. A campainha tocou e seu coração disparou. Era Sofia. Ao abrir a porta, se deparou com o sorriso brilhante da filha, e isso a aqueceu por dentro. Mãe, que lindo aqui! Exclamou Sofia, encantada com a mesa arrumada. Elas se abraçaram e foi como se um peso se dissipasse. Elvira sabia que a oportunidade de criar novos laços estava ali, palpável e viva como nunca. Conforme começaram a almoçar e a conversa fluiu, Elvira percebeu que se sentia mais leve. Contou histórias do passado, as experiências que a formaram e as lições que aprendeu. Sofia ouvia com atenção, os olhos brilhando com curiosidade. Elvira percebeu que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas sim um passo firme em direção à intimidade. Mas no meio de risadas e lembranças, um silêncio sutil começou a se instaurar. Sofia, olhando para o prato, quebrava a atmosfera leve. Mãe, tem algo que eu preciso te contar, sua voz tremia com emoção. O coração de Elvira acelerou, a sintonia entre as duas mulheres se ajustando para um novo momento tenso.
O que a filha poderia revelar agora? Elvira sentiu um frio na barriga. As paredes do passado se aproximavam, e uma nova tensão se formou no ar. O que seria? Ela estava pronta para mais uma revelação que poderia mudar tudo? Sofia respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. O olhar dela encontrou o de Elvira, e por um breve instante, o mundo ao redor parecia ter parado. O cheiro do almoço, a música suave ao fundo e até a luz do sol que entrava pela janela se tornaram distante, enquanto a mãe e a filha se observavam, um mar de emoções entre elas. Mãe, durante muito tempo, eu achei que não tinha o direito de me sentir assim, mas preciso que você saiba que eu não sou mais a mesma, disse Sofia, com a voz entrecortada. Elvira, embora assustada com as palavras da filha, sentiu uma onda de compaixão. O que quer que estivesse se formando naquela revelação, parecia profundo. As mãos de Elvira estavam um pouco trêmulas, mas ela as segurou, numa tentativa de transmitir apoio. Pode me contar, Sofia. Eu estou aqui. Sempre estarei. A jovem olhou para baixo, buscando as palavras. Eu terminei meu relacionamento com o Lucas. Não estava feliz, e pensei que deveria me conformar, sabe? Ele é tudo que eu sempre quis, ou pelo menos o que a gente acredita que devemos querer. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, fazendo Elvira sentir o peso daquela confissão. Naquele momento, não eram apenas mãe e filha, eram duas mulheres lutando contra os desafios da vida. Elvira se lembrou de sua própria juventude, como havia se sentido aliviada e, ao mesmo tempo, amedrontada, ao tomar decisões que mudariam sua trajetória. Sofia, feitos de coragem não são só aqueles que escolhemos ao nosso redor, mas também os que decidimos a nosso próprio favor. Às vezes, precisamos nos desapegar para findar ciclos e abrir novos caminhos, disse ela, buscando conforto nas palavras. Sofia levantou os olhos, a emoção dançando neles. Eu sei, mas o que é mais doloroso é que a gente constrói um ideal de amor que muitas vezes não existe na realidade. Eu queria o amor, mas o amor verdadeiro não é uma fantasia. E eu só percebi isso agora. Elvira sentiu seu coração se apertar. As revelações de Sofia a atravessavam de maneira visceral. E isso é uma descoberta poderosa, meu amor, falou Elvira, com um leve sorriso. Agora você pode começar a trilhar um caminho que te faça feliz de verdade. Mas antes que a conversa pudesse desviar para a esperança, Sofia continuou, com um tom de preocupação. Mãe, tem mais. Na verdade, eu estou pensando em sair do Brasil por um tempo. Quero encontrar meu próprio caminho, longe de tudo isso. Eu preciso entender quem eu sou sem as expectativas dos outros. Aquilo atingiu Elvira como um soco no estômago. Ela sempre soube que suas filhas eram livres, que um dia teriam seus próprios voos a realizar, mas a mera ideia da separação a amedrontava. Sofia, você tem certeza disso? E quanto a nós? E a família? O pedido de Elvira estava repleto de vulnerabilidade, uma sombra de desespero. Sabe, almoçar aqui e compartilhar tudo isso é um alívio, mas eu preciso me encontrar, mãe. E se não fizer isso agora, talvez nunca seja a hora certa. A resposta de Sofia coava em Elvira, revelando uma independência que ela havia negligenciado. E enquanto isso se formava, uma parte dela sabia que deixar sua filha voar era um sinal de amor verdadeiro. A parte clara da conversa, embaraçada pela fragilidade do momento, fez Elvira se sentir confusa e, ao mesmo tempo, orgulhosa. Só tenha cuidado, tá bom? Eu vou sentir sua falta. E, se precisar de alguma coisa, você sempre pode voltar, Elvira disse, segurando as mãos de Sofia com mais força, como se pudesse manter a filha próxima com o simples ato de tocar. Eu sei, mãe, e nunca eu ficarei longe de você. Apenas quero descobrir quem sou fora dessa bolha, afirmou Sofia, os olhos brilhando com a determinação alimentada por um novo futuro. E ali, naquela cozinha, cercadas por sons e cheiros familiarmente reconfortantes, mãe e filha começaram a entender que a verdade e o amor muitas vezes seguem caminhos diferentes, mas que, de alguma forma, sempre se encontrará novamente. Porém, o que Sofia não disse, o que faltava, pairava no ar. E se eu te contar que eu encontrei alguém especial enquanto estava insegura sobre o meu relacionamento? Uma reviravolta no coração de Elvira formou-se,
e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo mais uma vez. As palavras de Sofia deixaram Elvira paralisada. O mundo que havia se aquietado ao redor delas agora parecia girar de novo, mas com uma nova intensidade. Alguém especial? A voz de Elvira saiu quase como um sussurro, cheia de incerteza. Ela não tinha certeza se estava pronta para ouvir o que estava por vir. As mãos ainda unidas, seu coração acelerava, uma mistura de temor e curiosidade. Sim, mãe é alguém que conhecia em um grupo de teatro. Sofia hesitou, buscando a reação de Elvira. Ele se chama Miguel. Ele é diferente. Eu nunca me senti assim antes. Ele me faz ver o mundo com outros olhos. O nome soava como música aos ouvidos de Elvira, mas o receio acompanhava a cada nota. Sofia, você mal conhece esse rapaz. E se não for o que parece? A preocupação escapava das palavras da mãe. O impulso protetor era forte, como se ela pudesse escutar o eco de suas próprias experiências passadas. Eu sei, mas você deve entender, eu me sinto viva com ele, mãe. É como se eu pudesse finalmente ser quem eu realmente sou. O brilho nos olhos da filha era contagiante, iluminando a sala que antes parecia tão cheia de sombras. Elvira se lembrou rapidamente da sua juventude, da paixão ardente que enfrentou contra todas as normas, e do amor que um dia a fez sonhar. Se você está feliz, isso é o que importa, mas só não se esqueça de se cuidar, disse ela, tentando ocultar o nó na garganta. Eu prometo, mãe. É só que, em meio a toda essa confusão, eu sinto que é o que eu preciso agora. Sofia disse com tanta sinceridade que Elvira não pôde evitar um sorriso involuntário, mesmo que à distância. Ela queria acreditar que tinha criado uma filha forte o suficiente para tomar suas próprias decisões. Porém, o medo de perder Sofia começava a tomar formas visíveis. Você vai me deixar aqui sozinha enquanto viaja pelo mundo da paixão? Perguntou Elvira, a leve ironia no tom não escondia a sua preocupação. Sofia sorriu suavemente, entendendo a referência. Não, mãe. Eu vou estar sempre aqui, não importa onde eu vá. Esse é o meu começo, mas você é a minha base. Nunca vou esquecer isso. Posso até levar você comigo um dia. A ideia de ser uma acompanhante em uma aventura não soava tão ruim, mas ainda assim, o medo de perder sua filha num mundo vasto e desconhecido era um fardo difícil de carregar. E se, ao se aventurar, você descobrir que as coisas não são como você imagina? Questionou Elvira. O silêncio pairou na cozinha, pesado e carregado. As duas sabiam que era uma possibilidade, mas só o fato de Sofia estar se permitindo sentir o novo já era uma vitória. Se isso acontecer, eu voltarei. Mas eu preciso tentar. Preciso fazer isso por mim, respondeu Sofia, com a firmeza de quem já havia tomado uma decisão que não tinha volta. Uma determinação que falava de crescimento, mas que também tocava o coração de Elvira com uma sensação agridoce. Elvira respirou fundo. A realidade de ser mãe, cheia de sacrifícios e alegrias, nunca foi fácil. Então, que você encontre seu caminho, minha filha. Mas só me faça uma promessa, um dia, me conte como tudo está sendo, por favor. Prometo, mãe. E, quando acontecer, vai ser algo maravilhoso, afirmou Sofia, a esperança cintilando em seu olhar. Mas aquela conexão íntima, embora repleta de amor, não poderia mudar a pergunta pulsante em sua mente. O que mais ela descobrira sobre esse Miguel que ainda não tinha contado? E, se algo não saísse como planejado, como Elvira lidaria com isso? E assim, enquanto o tempo continuava a desdobrar-se, Elvira sentiu que a vida estava prestes a levá-las para caminhos inimagináveis, e o que poderia estar por vir poderia mudar tudo de novo. Elvira se afastou um pouco de Sofia, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que tudo tinha seu tempo e que a vida tinha uma maneira estranha de ensinar lições essenciais, mesmo quando doía. O cheiro do café fresco se misturava com a energia nervosa da sala, criando um ambiente quase elétrico. Enquanto isso, a mente de Sofia estava em outro lugar, cheia de sonhos e de expectativas. Miguel era uma possibilidade, um caminho novo que ela desejava explorar. Naquele momento, ela não conseguia parar de pensar em como ele a havia feito se sentir em seus encontros no teatro. A forma como ele a olhava, como suas mãos se tocavam ao compartilhar um riso,
tudo parecia tão intenso e verdadeiro. Era como se ela tivesse descoberto uma parte de si mesma que estava escondida há anos. O celular de Sofia vibrou na mesa, interrompendo seus pensamentos. Um sorriso tomou conta de seu rosto ao ver o nome de Miguel na tela. Ela sentiu um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e alegria. Clicou a mensagem, lendo rapidamente: Oi, Sofia. Está pronta para o ensaio? Vamos fazer algo incrível hoje. Você precisa ir, minha filha. Não quero que se atrase. Esse ensaio é importante para você, disse Elvira, tentando esconder o sorriso sabendo que a paixão da filha estava florescendo. Você não vai acreditar em como estou animada. Essa peça é tudo que eu sonhei, Sofia respondeu com empolgação, já se levantando da cadeira. Elvira observou com ternura. Aquela menina cheia de esperança e coragem agora era uma mulher. Apesar de seu medo, ela queria que Sofia seguisse suas escolhas, desde que fizesse isso com cautela. Mesmo assim, um aviso cruzou sua mente: amor não era um jogo, era uma responsabilidade. Após um breve abraço, Sofia saiu. O silêncio tomou conta da casa e Elvira se viu refletindo sobre o próprio passado. As memórias da sua juventude afloravam, lembrando-a dos amores ardentes e das decepções que tinham moldado quem ela era. A ideia de se apaixonar novamente era uma possibilidade distante, quase alheia. No entanto, conforme o dia se arrastava, Elvira não conseguia ignorar a saudade já pulsando em seu peito pela ausência de Sofia. O vazio na casa a fazia sentir como se ela estivesse sendo puxada para um lugar nostálgico, onde os anos a ensinaram a valorizar cada momento, cada escolha. E foi então que ela decidiu pegar a velha caixa de fotografias que estava esquecida atrás do sofá. Precisava fazer algo que a conectasse ao que fora. Enquanto folheava as imagens amareladas, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Cada foto contava uma história, e uma em particular capturou sua atenção, um sorriso radiante ao lado de um homem que a deixará com um gosto agridoce na memória. Ele havia sido seu primeiro amor, uma pessoa tão intensa quanto o sentimento que desenvolveu por ele. Os dois haviam sonhado juntos, planejado um futuro, mas a vida, com suas voltas inesperadas, havia os separado. O som da porta se abrindo a fez voltar à realidade, e Sofia entrou em casa agitada, suas bochechas coradas. Mãe, preciso de você. Miguel quer que eu faça um teste para um papel principal, mas tenho que me preparar e preciso de conselhos. Elvira olhou para a filha e, por um instante, esqueceu suas próprias lembranças. O desejo de ajudar e apoiar Sofia tomou conta dela. A vida a havia ensinado a importância de estar presente, de ser a voz de encorajamento em um mundo cheio de incertezas. Estamos juntas nessa, Sofia. O que você precisa? Mas a ansiedade começou a formar um nó no estômago de Elvira. A história de amor que ela havia guardado poderia ter um impacto inesperado na nova jornada da filha. O que aconteceria se, ao ajudar Sofia, um novo brilho do passado retornasse? Com o coração agitado, Elvira sabia que enfrentar as memórias não seria fácil, mas era um passo necessário. Enquanto ela olhava nos olhos de sua filha, percebeu que o que estava por vir poderia revelá-la em uma nova luz. Miguel poderia ser apenas o início de algo ou o gatilho de um reencontro. E, então, algo dentro de Elvira fez perguntar: e se, ao invés de apenas apoiar Sofia, eu também buscasse meu próprio amor perdido? Elvira sentiu um tremor na sua voz ao olhar para Sofia, que aguardava ansiosamente sua resposta, cheia de expectativas. A cena era quase surreal. Uma mãe que havia guardado seu próprio coração por tanto tempo, agora se virando para ser o apoio que a filha tanto precisava. Um instinto protetor e, ao mesmo tempo, um desejo de reviver apenas um vislumbre do que fora sua juventude misturavam-se. Vamos começar do básico, disse Elvira, respirando fundo. Qual é o seu personagem na peça? Sofia começou a descrever a personagem, seus sonhos e desafios. Enquanto a filha falava, Elvira não podia deixar de notar como seus olhos brilhavam com entusiasmo. A conversa fluiu, e a mãe foi redescobrindo não só a vida de Sofia, mas também a sua. O riso e a animação de Sofia eram contagiantes, como uma lufada de ar fresco que a fazia destacar cada detalhe dessa nova jornada. O que você acha que ela deve sentir em cada cena? Você já pensou na história dela?
O que a faz ter esperança? Elvira perguntou, buscando instigar a filha a explorar o emocional da personagem. O amor, mãe. Ela ama de um jeito intenso, mas tem medo de se machucar, respondeu Sofia, com a voz um pouco trêmula. Esse pensamento ecoou em Elvira, fazendo seu coração disparar. O eco desse amor, a intensidade e o medo que o acompanhava era uma lembrança cristal clara do que ela mesma sentirá anos atrás. Num momento de fragilidade, enquanto tentava ajudar a filha a mergulhar na complexidade emocional da personagem, a linha que separava seu passado do presente começou a se borrar. Amor é assim mesmo, minha filha. Ele nos transforma e nos quebra ao mesmo tempo. Mas você também tem que se apaixonar pelo que está fazendo. Não tenha medo de se entregar, Elvira disse, sua voz quase um sussurro. Sofia encarou a mãe, um brilho de compreensão misturado a uma cautela reflexiva. Então, você acha que eu devo arriscar? Claro, disse Elvira, sentindo um novo impulso dentro de si. Ela se lembrou de como desistira de seu amor com medo do que poderia acontecer. Apostar na felicidade deveria ser a prioridade, tanto na vida quanto no palco. Quando Sofia começou a ensaiar algumas falas, Elvira não apenas escutava. Ela se permitiu sentir tudo o que estava sendo dito, a paixão das palavras ecoando nas paredes do coração de Elvira, que há muito não vibravam assim. O ambiente encheu-se de uma energia palpável, transformando-se em um espaço seguro onde a arte e a vida se entrelaçavam. Ao ouvir a filha interpretar, uma ideia começou a brotar na mente de Elvira. E se, ao invés de se retrair? E se ela olhasse para frente e se permitisse sentir novamente? Os minutos passaram como horas, enquanto Sofia finalmente parou e olhou para a mãe. Mãe, e você? Quando foi a última vez que você se entregou assim a algo, ou alguém? A pergunta a pegou de surpresa. A imagem do homem do passado voltou com força, sua risada ecoando na memória como se nunca tivesse ido embora. A resposta estava na ponta da língua, mas Elvira hesitou. A ideia de um novo amor a intrigava e assustava ao mesmo tempo. Ela poderia se permitir sonhar novamente? Eu preciso pensar sobre isso, respondeu, como quem ainda tentava descobrir como voltar a viver. Nesse momento, o telefone de Sofia disparou novamente, um alerta que trouxe um choque de realidade. Miguel queria saber se ela já estava a caminho. A empolgação de Sofia logo tomou conta novamente. Não posso perder isso, mãe. Esse teste ele pode mudar tudo. Elvira sorriu, mas ao mesmo tempo, sua mente fervilhava com questões. O que aconteceria se o cenário de Sofia se tornasse seu? E se o amor perdido começasse a despertar novamente? O pensamento a deixou intrigada, sua mão trêmula deslizando sobre a caixa de fotografias, como se outra vida estivesse chamando. Fique pronta, minha filha. Vai ser incrível, disse Elvira, já pensando nas suas próprias emoções, enquanto acompanhava Sofia até a porta. Mas antes que Sofia saísse, Elvira segurou sua mão. Sofia, se houver realmente uma chance. A pergunta pairou no ar, como um fio. Liga esses dois mundos. O que estava por vir seria uma prova não apenas para Sofia, mas também para a mulher que fora apaixonada. E para Elvira, o primeiro passo de um reencontro que nem ela sabia que tanto desejava, seria possível que, ao dar esse passo à frente, ela também encontrasse o amor que uma vez deixará para trás. Ela ponderava enquanto a porta se fechava atrás de sua filha. A sala ficou em silêncio, preenchida apenas pelo eco dos passos apressados de Sofia. Elvira ainda permanecia perto da porta, o coração pulsando forte. A luz do fim da tarde entrava pela janela, criando sombras suaves que dançavam ao chão. O que aconteceria agora? Havia liberado algo dentro de si, uma faísca de esperança que, até então, estava apagada. Ela se sentou no sofá, cercada pela amarelada caixa de fotografias. Um registro de memórias e sonhos não realizados. Os rostos dos amores do passado, das risadas e dos momentos felizes pareciam olhar para ela, como que perguntando, e você, Elvira? O que você fez de sua vida? Os minutos se arrastaram enquanto pensava no que se passava na mente de Sofia. Estaria ela preparada para a pressão do teste? Para os olhares, as expectativas, e o que mais poderia vir? Elvira torcia para que a filha tivesse coragem de abraçar suas emoções,
assim como ela havia encorajado. A vida não tinha que ser apenas sobre escolhas seguras, era preciso se arriscar. Ela levantou-se, decidida a não se deixar vencer pela inércia. Decidiu que, ao invés de afundar na saudade do que foi, iria buscar o que poderia ser. Uma voz interna a desafiava: por que não se expor um pouco? O medo ainda estava ali, mas a vontade de viver um pouco mais intensamente era maior. Com os dedos tremendo levemente, Elvira começou a mexer na caixa de fotografias. Olhando aquelas imagens, seus olhos pararam numa foto antiga. Era ela, jovem, rindo com Carlos, seu primeiro amor. A lembrança do abraço dele, do beijo apaixonado sob o céu estrelado, a fez sorrir e suspirar ao mesmo tempo. Era verdade, o amor tem o poder de nos transformar, mas também de nos deixar vulneráveis. E, quantas vezes, ela não escolhera se proteger de arriscar novamente os sentimentos? O telefone tocou. Um susto. Elvira olhou a tela do aparelho e viu que era uma mensagem de Sofia. Mãe, eu estou indo. Vou fazer o teste. A animação da filha a contagiou. O que seria um dia normal tinha se tornado um momento crucial. E se eu me permitisse? Pensou Elvira, se lembrando da conversa que tivera com Sofia. O impulso de buscar algo mais, algo que a fizesse vibrar novamente, cresceu. Ela queria tentar. Queria descobrir o que havia de novo à sua espera. Responder à mensagem de Sofia trouxe uma onda de euforia que fazia o coração dela acelerar. Vamos lá. Estou aqui torcendo por você. Logo após enviar a mensagem, Elvira sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Por que não? Pensou. A ideia de se reconectar com a vida e com seus desejos faziam parte desse novo capítulo. Ela correu até o espelho, arrumou o cabelo e, de repente, uma ideia a atingiu como um relâmpago. E se, ao mesmo tempo que Sofia está se preparando para uma nova etapa, ela também se preparasse? O que ela realmente desejava? Elvira abriu a gaveta da mesa onde guardava algumas de suas coisas antigas e retirou um colar que não usava há anos. Era uma herança da avó, que sempre dizia que cada peça carregava suas próprias histórias. Para ela, seria um símbolo de renovação. Ela colocou o colar, admirando o reflexo no espelho. Quando foi a última vez que se vestiu para si mesma? Foi um passo. De repente, o telefone vibrou novamente. Uma mensagem que a fez parar. Mãe, e se o Miguel não for o que eu espero? E se tudo der errado? A insegurança da filha invadiu o espaço, e Elvira percebeu que essa incerteza era a mesma que sempre a acompanhou. Amor é um risco, querida. Precisamos nos permitir as surpresas, até as que não esperávamos, digitou rapidamente, antes de entrar em um turbilhão de pensamentos. A resposta fugia entre uma preocupação sincera pela filha e a coragem que agora começava a ressurgir dentro dela. Com o celular na mão, olhou pela janela e deu um passo em direção ao futuro desconhecido. O que a vida estava preparando para ela? Será que, diante de tudo o que sentia, existia uma chance de se surpreender novamente? O coração palpitava à medida que Elvira decidia que era hora de se deixar levar, se abrir para novas possibilidades. E, enquanto se preparava para o retorno da filha, um novo sorriso surgiu em seu rosto. A vida estava finalmente chamando, mas o que iria acontecer a seguir? Na manhã seguinte, Elvira acordou com uma sensação diferente. O sol brilhava através das cortinas, e, ao abrir os olhos, ela teve a nítida impressão de que alguma coisa tinha mudado dentro dela. O encontro com Sofia ainda ecoava em sua mente, como um harmonioso acorde depois de um solo de incertezas. A coragem da filha despertou nela um desejo latente, o anseio de também redescobrir o amor e a alegria, não apenas a sombra do passado, mas como o sol que ilumina um novo dia. Durante o café, não havia mais sobras das sombras que a assombravam. Ela sorriu ao olhar para a mesa arrumada, cheia de pratos coloridos e frescos. Era hora de refletir sobre suas escolhas, sobre o que realmente desejava. Com o coração ainda pulsando com a emoção nas conversas do dia anterior, Elvira decidiu que não só sua vida estava se reconfigurando, mas que ela também precisava agir para preencher os vazios. Nesse espírito renovado, seu olhar pousou no celular. Antes mesmo de pensar duas vezes, resolveu enviar uma mensagem a Carlos.
O homem de seu passado, que a havia amado e ferido, e que, mesmo após tantos anos, ainda ocupava um espaço especial em seu coração. Quando as palavras começaram a sair de seus dedos, uma onda de calor subiu pela sua espinha. Oi, Carlos. Espero que esteja bem. Gostaria de conversar. Estou pronta para um reencontro? A mensagem enviada instantaneamente parecia não apenas um passo na direção dele, mas um salto em direção ao futuro que ela estava começando a colorir com mais esperança. Enquanto esperava ansiosamente pela resposta, ela pôs-se a preparar a casa para a visita de Sofia. Cada flor que arrumava, cada almofada que dispunha, trazia consigo um desejo de acolhimento e alegria. A casa, que havia sido um santuário de memórias dolorosas, sentia-se agora como um lar novamente. A primeira notificação em seu celular fez seu coração acelerar. Carlos respondeu: Oi, Elvira. Com certeza. Sinto que temos muito para conversar. Vamos nos encontrar? O frio na barriga que a dominou era de expectativa e testosterona, mas havia também uma sutil cura naquele reencontro. Sabia que cada passo era um reconhecimento de sua própria força, da mulher que estava se tornando. O dia se arrastou até o tão esperado momento. Preparou-se com carinho, vestiu-se com uma blusa que a fazia brilhar e aprontou o cabelo de maneira que se sentisse ela mesma, mas mais viva. Assim que a campainha tocou, o tempo pareceu parar por um momento. O que aconteceria a seguir poderia impactar suas emoções de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Ao abrir a porta, Elvira encontrou Carlos. Ele parecia mais velho, mas o mesmo sorriso caloroso ainda iluminava seu rosto. Uma onda de lembranças a acometeu, mas não mais como um fardo, e sim como um renascimento. Para sua surpresa, ele também parecia nervoso, mas ao mesmo tempo aliviado por estarem ali. Oi, Elvira, quanto tempo? Ele começou, com uma voz trêmula. Ela sentiu sua própria vulnerabilidade refletida nele, um ponto de conexão que parecia forte como nunca. Oi, Carlos. Sim, muito tempo, respondeu ela, com um sorriso que falava mais que 1000 palavras. Por um instante, tudo o que existia eram eles dois, sentados à mesa, repletos de histórias não contadas e sorrisos esquecidos. As conversas fluíram, cercadas de risadas e pequenos silêncios que falavam por si. Elvira compartilhou suas experiências recentes, a descoberta de seu próprio coração cada vez mais forte, enquanto Carlos revelou suas próprias lutas, incluindo arrependimentos e aprendizados. Aos poucos, uma nova intimidade foi se estabelecendo, como se os anos de separação tivessem sido uma simples pausa. Ao final do encontro, Carlos olhou em seus olhos e disse: Sinto que podemos construir algo diferente agora, Elvira. O passado nos ensinou, mas eu quero ser parte do seu futuro, se você me deixar. O pedido fez o coração dela acelerar e uma onda de esperança a invadiu. Eu também sinto isso. Quero criar novas histórias, talvez até juntos, disse Elvira, ciente de que esse era apenas o primeiro passo de um caminho que se abriria à sua frente. O reencontro não era apenas sobre amor, era sobre perdão, superação e a confirmação de que em algum momento o passado e o presente podem se unir numa nova canção. Enquanto caminhavam lado a lado até a porta, Elvira percebeu que a vida, mesmo depois das mais profundas feridas, sempre encontra um jeito de surpreender. Às vezes, tudo o que precisamos é ter coragem de recomeçar, de dar o primeiro passo, um gesto de amor próprio que a leva a novos horizontes. Naquela noite, enquanto se recolhia para dormir, Elvira sentiu-se grata. Grata pelo amor que lhe mostrará fragilidades, mas também pela força que agora pulsava em seu coração. A vida ainda tinha muito a ensinar e ela estava ansiosa para descobrir o que mais estava por vir. E então, num impulso de gratidão, decidiu que seria seu compromisso com a felicidade um amor renovado. Ela sorriu ao lembrar de Sofia e do quanto o amor de uma mãe não é apenas sobre proteger, mas também sobre ensinar a voar. Por isso, para você que leu até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, porque a jornada de Elvira e de todos nós ainda está apenas começando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas vejam esse poder transformador. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.